Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina de metodologias e estratégias, dentro do curso de Pedagogia EPT do IF Sul de Minas, na proposta da Universidade Aberta do Brasil. Eu sou o professor João Francisco e hoje nós iremos finalizar a discussão da nossa disciplina com a última aula. Dentro dessa disciplina, nós já discutimos a importância das metodologias de ensino, bem como as estratégias. Discutimos algumas metodologias que podem ser aplicadas dentro do contexto educacional. E aí a gente discutiu o contexto educacional desde a educação infantil, passando no ensino médio, até mesmo no ensino superior, algumas metodologias que a gente pode aplicar dentro dessa lógica. E nós refletimos sobre o uso dessas metodologias, tendo em vista que, dentro de uma sociedade cada vez mais hiperconectada, os nossos estudantes têm afazeres ou acesso a tecnologias muito mais interessantes ou menos cansativas e exaustivas do que a sala de aula. E aí, dentro dessa lógica, pessoal, nós precisamos compreender a necessidade de discutirmos as metodologias, as estratégias e como tudo isso pode nos ajudar dentro da nossa prática docente, da nossa prática de professores no dia a dia. E aí foi importante a nossa caminhada até aqui, porque nós discutimos muitas questões, discutimos essas metodologias e refletimos acerca da atuação do professor, pensando que nós temos que entender que o professor não pode ser e não será aquele indivíduo que vai estar ali dentro de um contexto em que ele é um animador de circo, mas sim dentro de um contexto em que o professor deve ser o mediador e ele deve utilizar-se dessas metodologias para mediar esse contexto educacional e assim conseguir atrair esses estudantes e fazer com que o processo de educação e ensino seja aplicado em plenitude. Então a gente fez essas discussões aí extremamente interessantes. É, eu acho que para vocês vai ajudar muito, né, o contexto de formação de vocês enquanto docentes. Então, assim, é muito válida essa discussão. E eu espero que vocês utilizem essas metodologias dentro da vivência educacional, dentro da atuação de vocês enquanto professores. E agora a gente vai discutir algumas outras questões para entender por que a metodologia ou as metodologias e estratégias são importantes de aplicação num contexto de cultura digital e educação. Lembrando que o nosso texto está dentro da disciplina, o nosso texto está ali já disponível para vocês, dentro da aba Leitura Complementar, e eu preciso que vocês façam essa leitura para melhor compreensão da nossa aula, para também a execução das atividades avaliativas e tudo mais que o nosso curso envolve. Então não deixem de fazer essa leitura para que a gente possa ter um aprendizado em plenitude dentro da nossa disciplina. Dito isso, a gente precisa entender cultura digital e educação, que é a cultura digital, quarta revolução da comunicação. Né? O Pierre Levy, que é um autor que discute muito essa questão de educação, cultura digital, entre outras questões, ele traz para a gente que nós temos hoje uma quarta revolução da comunicação, que é sustentada pelas interações simultâneas entre o mundo físico e digital. Ou seja, nós temos isso dentro de um contexto em que as tecnologias estão postas, sobretudo aí os smartphones com acesso à internet, e que eles permitem, entre nós seres humanos, as interações simultâneas e rápidas. E a sala de aula, no século XXI, dentro desse contexto de cultura digital, tende a tornar um espaço estendido dentro da lógica de comunicação entre mundo físico e digital. E aí a gente tem e a gente experimenta o que a gente chama de educação blended ou educação híbrida.
é aquela educação que acontece dentro e fora da escola, dentro e fora do ambiente escolar. E aí o Edgar Morin, em 2015, vai dizer para a gente que não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula amplificada. Então a sala de aula ela passa a absorver e discutir todas as questões do cotidiano, do mundo no qual o aluno vive. E aí nós, professores, precisamos estarmos dentro desse contexto para que a gente possa educar nessa lógica que nós estamos vivendo. E aí, pessoal, dentro desse contexto, nós temos desafios para a docência. Né? As transformações no cenário tecnológico são constantes, todo momento tem. Até porque as tecnologias não param de serem desenvolvidas, não param de serem aprimoradas. E aí o professor vai ter inúmeros desafios, que são adotar metodologias de ensino flexíveis, mediar o uso dessas tecnologias no contexto educacional dentro da sala de aula, estimular a autonomia dos estudantes para que os estudantes então tenham essa autonomia plena e abandonar o foco técnico das tecnologias de informática e comunicação e articular teoria, prática e criticidade. Então a gente precisa ter isso articulado de modo que os estudantes tenham acesso às tecnologias, consigam utilizá-las no dia a dia e o professor esteja dentro desse contexto como mediador. Então, assim, é um contexto extremamente interessante em que nós temos que pensar, estruturar e estarmos preparados para isso, para que a gente consiga, então, atuar com plenitude dentro desse contexto. Então, vocês que vão ser professores nesse mundo tecnológico, novo, extremamente digital, têm que estar preparados para isso. Tem que estar sabendo mediar, adotar as metodologias flexíveis e atuar dentro desse contexto. Eu confesso que vai ser um tanto quanto interessante ver a atuação de vocês, porque vocês também são uma geração, principalmente aqueles mais novinhos, né, nascidos aí no início dos anos 2000, que é uma geração que já nasceu com a tecnologia em mãos. O desafio de vocês vai ser utilizar essa tecnologia na sala de aula. E aí, isso é uma coisa muito interessante, que eu, como aluno, como professor também, né? Porque eu não, como professor a gente não para de estudar, então a gente é eterno aluno. Eu quero ver essa atuação de vocês e confesso que eu estou um tanto quanto ansioso. Então é isso, pessoal. Dentro desse contexto de desafios para a docência. E aí o nosso texto ele vai adiante, né, discutindo também as metodologias ativas na prática. É o foco na aprendizagem, né, centrada no aluno, os desafios inerentes à adoção de metodologias ativas, né, desafios, problemas, projetos, aplicar isso no trabalho em grupo. E aí cada estudante vai aprender no seu ritmo, né, e interagir com os colegas. Então nós, professores, temos que estar também preparados para isso, que o estudante ele tem o ritmo dele e nós, enquanto professores, temos que estar ali dando suporte dentro desse ritmo que cada aluno tem. Então é enxergar que o professor tem que ser orientador, ele tem que ser facilitador e mais do que isso, mediador. E aí, pessoal, o Edgar Morin vai dizer para a gente que as metodologias ativas são pontos de partida para processos mais aprimorados de reflexão e de reelaboração dentro do contexto educacional dos estudantes. Então, o que eu posso dizer para vocês, já dentro da finalização dessa disciplina, é que não tenham medo de usar essas metodologias, mas usem com planejamento, usem com discernimento, para que elas sejam aplicadas em plenitude. E aí, o texto traz inúmeras discussões de exemplos práticos de metodologias. Né? A gente tem a sala de aula invertida, que
é uma metodologia muito interessante, já usei no ensino superior, dentro do curso de administração, e faz total sentido, desde que a turma também tenha participação. A gente tem a teoria em casa, né, que pode ser utilizada em vídeos, dentro do AVA, se for um curso EAD. A prática na sala de aula, né, que são atividades, debates, projetos, atividades com geração de QR Codes, para que a gente possa explorar as mídias digitais, a cognição, o senso, a sensibilidade e a sociabilidade dos alunos. Então percebam que nós temos, com o advento tecnológico, um mundo de metodologias, de métodos e técnicas que a gente pode usar, que a gente deve usar, mas que nós temos que estar preparados para esse uso. E para que a gente consiga utilizar isso dentro de uma proposta que a gente consiga fazer isso com profissionalismo e que a gente consiga, usando essas metodologias, ensinar cada vez mais uma quantidade maior de estudantes. E aí, pessoal, o texto, já fazendo o fechamento dele, ele traz que as tecnologias qualificam o ensino quando são integradas a metodologias inovadoras, tá? Então tudo tem que ser muito bem planejado e executado. E aí a gente tem que ter a necessidade de reestruturar currículos e práticas docentes, e aí eu vou adiante e aprofundo, abandonando aqueles currículos, aquelas práticas do século XX e adotando currículos e práticas dentro do contexto do século XXI, tendo vocês, futuros professores, uma formação crítica e criativa, tá? Então não caiam na armadilha de serem professores que replicam tudo aquilo que os professores de vocês do século XX já fizeram. E aí eu coloco aqui duas perguntas para vocês refletirem, e se quiserem responder essas perguntas no nosso fórum, fiquem à vontade. Então vamos lá. Primeira pergunta: como vocês têm vivenciado a cultura digital na formação de vocês, né? Ainda mais que é um curso EAD. E a segunda pergunta: quais metodologias ativas vocês já experimentaram ou gostariam de experimentar? Então respondam lá no nosso fórum, discutam sobre isso para que eu possa também ler e conhecer um pouquinho mais de vocês. O texto que foi utilizado para a construção dessa aula é esse, que está aqui nas referências. E, pessoal, eu agradeço a participação de todos, desejo a todos um ótimo curso e espero que a gente se vê, que a gente se encontre em próximas disciplinas. Obrigado a todos, um abraço e até a próxima.